Você já ouviu falar em abandono afetivo? A gente fala sobre o assunto no Palavra Aberta. Uma deputada propõe caracterizar o abandono para quem fizer isso com os filhos. Bem-vinda, deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. O que é o abandono afetivo que a senhora coloca como figura agora caracterizada na lei? Bom, Aline, quando a gente fala sobre abandono efetivo, no primeiro momento a gente tem um ponto de interrogação, né? O que será isso? Porque na legislação a gente tem vários, desde o Estatuto da Criança e Adolescente, desde a relação de direitos, a gente tem na nossa Constituição e nas leis. Mas o que a gente não tem ainda muito efetivo e organizado de uma melhor forma, quando um pai abandona o filho ou a família, os cuidados ficam com quem, geralmente? Com as mães. E as mães, elas têm que cuidar exatamente da educação, da cultura, do dia a dia dessa criança, né? Alimentação. Então, todo o dia dessa criança, principalmente as crianças menores, ficam na mão da mãe. E um número muito reduzido também que ficam na mão dos pais. Mas o cuidado, a gente precisa deixar claro que a criação da criança é responsabilidade do pai e da mãe, é responsabilidade do casal, né? Então, quando a gente dialoga sobre esse projeto, desse abandono, significa que a relação de não ter o cuidado, né, com essa criança, de acompanhar na escola, de ir, por exemplo, numa reunião de pais, né? Não conseguir às vezes enxergar quando a pensão ela não deu para determinada ação, como um exemplo que eu peguei esses dias de uma mãe que conseguiu uma bolsa de estudo para o filho e precisava comprar o material somente, só que não tinha o recurso para a compra do material para a criança conseguir chegar com os materiais organizados. E foi pedido para o pai. E o pai disse, não, eu já pago pensão e se vira com a pensão. Então a mãe teve que dar um outro jeito de pegar empréstimo para poder conseguir comprar o material do filho para ele poder chegar nessa escola organizada. E a criança em si, ela também passa por problemas, né, que muitas vezes tem que procurar o psicólogo ou o terapeuta para poder também essa criança trabalhar esse abandono do pai, né? A ponto, às vezes, de que você tem que passar, às vezes, em 1 e 2 sessões, né? Se tiver plano se tiver plano de saúde, às vezes não tem, e quando não tem, tem que procurar no SUS. E hoje no SUS a gente sabe a dificuldade também que a gente tem de conseguir ter um acompanhamento diário. Então, o abandono afetivo é isso, é colocar para o pai que não é só a responsabilidade financeira, quando assim ainda as mulheres conseguem ter a pensão, mas que ela também tem o cuidado, né, da criação dessa criança ou desse adolescente. É uma mudança cultural também que o projeto propõe e o mundo está mudando, o Brasil está mudando, só que muito lentamente. A senhora acha que esse texto dá uma forcinha, então, para a conscientização de que deveres e direitos são iguais de homens e mulheres, responsabilidades com cuidado com os pais, com cuidado com os filhos, cada um tem a sua carreira, não tem mais motivo nenhum para que a mulher tenha a responsabilidade de ir à vacina, a questão da vacinação, que a gente só vê nas filas das vacinações mulheres, né? Exato. Eu acho que a gente, quando coloca esse debate para a sociedade através de um projeto de lei, a gente incentiva o diálogo também do poder público, executivo e até o legislativo, porque no legislativo, nessa relação de guarda compartilhada, ela já tem tido uma demanda muito intensa de que os pais com a guarda compartilhada, eles precisam também se dispor das suas vidas para poder ter o cuidado da criação. Então, a guarda compartilhada, uma semana fica com o pai ou a mãe, né, do casal. Então, a vida também da criança, ela também fica sob responsabilidade de levar na escola, de passar no médico, de tomar vacina, de fazer um passeio simplesmente para poder ter essa convivência familiar. Quando a guarda compartilhada não acontece, fica muito sobre os cuidados da responsabilidade do casal, em especial é as mães, porque ainda assim, estruturalmente, a gente pode dizer
que o cuidado ainda fica sobre os ombros das mulheres, né? E isso não pode acontecer. A gente tem que ter eu tenho dito assim, que a gente precisa que prevaleça o amor. O amor de ficar com os seus filhos, ele passa pela criação, né? Ele passa por ter um adulto muito mais evoluído, né? Sem dores, sem ter esse sentimento de abandono. Então, é um projeto de lei que ele também mexe, dependendo de como a partir da apresentação que a gente fez, a gente vai enxergar como que também o judiciário tem trabalhado em punições, né, ou multas, ou a forma que o judiciário tem feito para que isso realmente aconteça. E, ao mesmo tempo, dentro das políticas públicas do governo federal, que também tem tido um avanço interessante e importante na relação dos cuidados, né, e que passa por política pública, que passa por trabalho e renda, e que passa pela forma também que a família tem condições de conseguir entender que não é também só através do dinheiro que a gente forma um cidadão. Deputada, eu preciso fazer essa pergunta porque o projeto é ótimo, a ideia é ótima, mas existe uma dificuldade de caracterizar. Então, como que a mãe ou o pai que achar que o cônjuge ou o ex-marido ou ex-mulher está abandonando afetivamente a criança, como que ela pode relatar, como que ela pode colher provas para que seja caracterizado realmente? Eu tô com um caso muito próximo, Aline, de um abandono afetivo. Se fez ali a separação, né? E dentro da separação também se colocou a forma que iria o pai tá levando as crianças. Então as crianças estariam indo para o pai toda sexta-feira à noite e retornaria todo domingo à noite. Então isso dentro do próprio da própria separação junto com o juiz já está caracterizado, já está documentado de sexta a domingo e feriados, sendo que o pai fica ou no Natal e Ano Novo, e aí eles se organizam para quem que fica com a criança nos feriados ou nas festividades. Ocorre que o pai não tem feito isso, né, com os filhos. E não tem feito isso a ponto de que as crianças, uma delas não quer ir mais. E não quer ir mais e sendo acompanhada pela psicóloga, e a psicóloga deixa muito claro para a mãe. Não deixe, se ele não quiser ir, não leve, porque o que ele vem sofrendo lá, ele vem sofrendo um tipo de violência, não uma violência física, mas uma violência que vai ter dificuldade para o filho de vocês até quando chega adulto. Então, dentro dessas características, já se enxerga, inclusive com os profissionais que acompanham. Então, já é uma forma também de ter caracterização de um abandono afetivo. Ali é muito claro, né? Aliás, esse projeto ele cabe muito bem dentro desse exemplo que eu tenho mais próximo, mas ele também vai ajudar tantas mulheres a conseguir, ou homens também, Aline. Por incrível que pareça, ainda tem uma porcentagem, mesmo que pequena, que também tem uma dificuldade de ter a mãe, né, para poder acompanhar o dia a dia dos filhos. Mas ainda fica a maior porcentagem em cima dos ombros das mulheres. Então tem mecanismos hoje, inclusive judiciários, ou até mesmo essa relação da guarda compartilhada, que é um outro caso que eu li, não é tão perto, mas eu li, de que o pai, na semana que é o dele da guarda compartilhada, ele não tem ido buscar, então fica-se a semana inteira. Ou devolve antes, sem programar. Exato. Então, a mãe, nesse caso do que eu tinha lido, ela viaja, ela trabalha em outros estados. E quando a criança fica com ela, desorganiza toda a vida dela, mas não desorganiza a vida do homem. Deputada, foi um prazer recebê-la aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Palavra Aberta.